inteligência artificial a gente faz tudo. E sem ser artificial também. Já, eu fazia tanta coisa com o computador que eu me admiro. Posso? Boa noite a todos, boa noite a todas, encarnados e desencarnados. É com muita alegria que eu volto novamente aqui a essa casa, agradecendo muito a Deus a oportunidade que Ele me dá e ao convite que Giovânia carinhosamente me faz. E nesse mês de maio, que é um mês dedicado às mães, de uma maneira geral, não é? Quando fala em maio, se lembra logo Dia das Mães. E aí a proposta foi justamente que eu fizesse uma reflexão com o tema voltado para essa temática que é a Maria, a nossa Mãe Santíssima e Maravilhosa. Bom, que o amor de Deus, nosso Pai e Criador, nos envolva em muita luz nesse momento e sempre. Na verdade, Ele sempre faz isso. Mas nós precisamos deixar que essa luz nos envolva, que tudo possa favorecer para a gente se sentir seguro enquanto a gente aqui permanece. Aí eu pergunto, vou começar com uma pergunta. Qual é o objetivo da nossa vida? Alguém arrisca? Qual será o objetivo? Por que a gente está aqui na Terra, vivendo essa vida? Né? Qual é o objetivo? Bom, no livro Ideal Espírita, ditado por espíritos diversos, André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, na mensagem Entendamos, nos diz o seguinte: o objetivo da sua, quer dizer, da nossa, né? Da sua vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmeros. É o aperfeiçoamento espiritual. Esse é o objetivo de estarmos aqui. É nos aperfeiçoarmos. Não viemos apenas para desfrutar de coisas boas. Aliás, estar aqui é uma coisa boa, seja qual for a circunstância. Porque sabemos que se estamos aqui foi uma oportunidade que Deus nos concedeu para que pudéssemos dar continuidade ao nosso trabalho de aperfeiçoamento. E saber que um dia vamos ser seres perfeitos, isso é uma maravilha, não é? Porque sabemos que todos nós ainda somos muito imperfeitos. A prova disso está por estarmos neste planeta. Né? É por isso que esse planeta é ainda assim de expiações e provas, porque os seus habitantes são imperfeitos. Quem são os seus habitantes? Nós. Não tem outro não, somos nós mesmos. E aí, o que é necessário para o aperfeiçoamento espiritual? Da próxima vez, fazer uma prova, trazer tudo para testar. Bom, para o aperfeiçoamento espiritual, é necessário o reconhecimento da natureza espiritual. Se nós não nos reconhecermos como espíritos, não temos por que trabalhar no nosso aperfeiçoamento. Por quê? Porque o corpo vai acabar, eu vou trabalhar só na parte material, para que enquanto eu estiver aqui, né, eu esteja muito bem, né, saia bem na foto. Né? Então, é o que a gente tem visto muito, essa preocupação com a parte material. Não digo no sentido de cuidar do corpo, cuidar desse veículo que Deus nos deu para que aqui pudéssemos estar. Mas muitas vezes de uma forma muito exagerada, como se a vida fosse só a vida material. Então, quando nós nos damos conta que a nossa verdadeira natureza é espiritual, aí a gente vai ter um outro olhar para a nossa vida. Os cuidados que nós vamos ter vão ser outros. Uma outra coisa é o desenvolvimento das virtudes. Como falamos logo agora no início, nós somos seres cheios de imperfeições, todos nós.
Por mais que a gente já tenha uma consciência, já tenha se esforçado mais para se melhorar, ainda carregamos muitos vícios. E aí a gente precisa desse trabalho para desenvolver as virtudes. Porque na medida em que eu desenvolvo uma virtude, um defeitinho vai sendo eliminado. Porque não fica compatível você ser bondoso e ser maldoso. Ou você é uma coisa ou é outra. Agora a gente vai transitando assim. Então eu sou malzinha, mas vou melhorando. E quando eu for 100% boazinha, a maldade não vai mais encontrar espaço no meu coração. Então a gente precisa, consciente que somos seres espirituais, procurar desenvolver as virtudes. E, para isso, a gente tem que superar os vícios. Nós temos muitos vícios. Eu vou dizer umzinho. Gosta de falar mal da cunhada, do cunhado, do vizinho, do colega de trabalho. Eu acho que ninguém aqui faz isso. Não é? Da sogra. Do marido, da esposa. A gente fala daquele que está conosco ali, né, na parceria. A gente fala. Quer dizer, ainda carregamos muitos vícios. Espíritas, né? Gosta de fazer a caridade, é compreensivo. Aprendeu a perdoar? Tem horas que eu penso que eu aprendi. Aí, de repente, vem uma situação, a raiva toma conta. Aí, ai meu Deus, não venci essa lição. Tenho que aprender mais, tenho que me esforçar mais. Então, vejam quantos vícios a gente carrega. Então, se a gente for lutando para superar esses vícios, a gente vai desenvolvendo as virtudes, porque somos seres de natureza espiritual e é assim que nós vamos chegar à perfeição. Até porque o destino é esse para todos, não tem outra não. Todo mundo vai ser perfeito, graças a Deus. E é como o Telhado de Cardan nos diz, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Somos espíritos temporariamente vivendo uma experiência como essa, fora as outras que já vivenciamos. Mas a gente esquece, é óbvio, graças a Deus a gente tem o esquecimento a nosso favor, mas a gente não lembra das existências anteriores, mas a gente sabe que as viveu. A gente sabe que não chegou aqui pela primeira vez. Só que a gente também tem o foco muito voltado para essa encarnação. Claro que a gente tem que estar nela, né? Mas a gente muitas vezes esquece que houve algo lá atrás e que vai acontecer também algo lá na frente. A existência não é só essa aqui. São muitas que nós temos. A vida é uma só, que começa desde o momento em que Deus nos criou para sempre. Todos nós aqui somos espíritos vivenciando uma experiência humana, entre tantas outras que já vivenciamos. Essa é só mais uma. E aí, qual é o caminho para o aperfeiçoamento espiritual? Nós já sabemos que precisamos nos aperfeiçoar e não conseguimos isso tão rapidamente. Por exemplo, a gente matricula uma criança pequena na escola. Ela pode apenas ali, vou botar um ano. Uma criança com 5 anos, eu matriculei numa escola. Ela passa um ano ali. Vocês acham que é suficiente para ela se submeter a um exame do Enem? Uma criança que não é superdotada, né? Uma criança bem normal. Não é? Então, a coisa não dá saltos, não acontece assim num passo de mágica. É um processo lento de construção. Então, começa a trabalhar ali, né, os conhecimentos que ela precisa para poder ir seguindo adiante. Assim somos nós. O nosso aperfeiçoamento vem acontecendo há muitas existências lá atrás. Tudo que a gente foi fazendo ao longo do caminho da nossa vida
a gente foi acumulando como experiência, como conhecimento, que está guardado dentro de nós, nossa caixa preta. E nessa que estamos aqui agora, a gente só está dando continuidade ao projeto Perfeição. Então, a gente precisa nos voltarmos para esse objetivo. E o caminho é a reencarnação. Não tem outro, não dá tempo de fazer tudo numa única existência. Não dá tempo de uma criança de 5 anos dar conta de todo o conteúdo da escola para ir fazer, no final do ano, um exame do Enem. Então, nós temos que viver várias experiências que podem ser aqui na Terra ou não. Depende da nossa evolução, né? Então, aquilo que eu vou construindo vai me dando condições de estar ou mais avançado ou não. Então, se eu estiver numa condição mais avançada, eu posso dar continuidade ao meu projeto de aperfeiçoamento em outros mundos um pouquinho melhor. Isso vai depender justamente do trabalho que eu faça enquanto aqui estou. Mas muitos de nós estão vindo aqui já por muitas vezes, né? E aí, para reencarnar, precisaremos de um corpo físico. Porque se eu vou habitar um local, eu tenho que me vestir de acordo com aquele lugar, não é? Se eu vou morar numa praia, por exemplo, eu vou usar roupas mais leves, porque o clima ali é bom. Mas se eu resolver ir morar no Polo Norte, por exemplo, eu não vou poder usar as mesmas roupas. Então, a gente precisa ter uma vestimenta compatível com o ambiente em que a gente vai habitar. Se eu vou habitar o planeta Terra, a vestimenta é essa, que é compatível com as condições deste planeta. E aqui, no caso a Terra, né, nós vamos precisar justamente de um corpo ou na polaridade masculina ou na polaridade feminina. Então, são as duas opções, certo? Ou eu venho num formato feminino ou eu venho num formato masculino. Lá no livro dos Espíritos, na questão 202, eu gosto muito de falar sobre essa questão dos espíritos. Porque quando a gente está falando em encarnar como homem ou encarnar como mulher, parece que o espírito é masculino ou o espírito é feminino. Não é. Vamos ver o que é que Allan Kardec nos fala através dos espíritos superiores, né? Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher. E quando eu estou lá programando a minha encarnação, eu prefiro vir no corpo de mulher ou de homem? E a resposta dos espíritos superiores é assim: isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver que sofrer. Eu não gosto muito da palavra sofrer, eu prefiro vivenciar, né? Porque nem sempre o sofrer parece que a gente só vai passar por prova de sofrimento. Não, provas aqui que eles falam, prova que a gente vai vivenciar. Algumas nos causarão dor, sofrimento, outras não, outras são provas que vão nos dar muita alegria, né? Então, tanto faz. Não precisa eu escolher se você é homem ou mulher, não. O espírito só precisa do corpo que seja adequado para as provas que ele precise. Mas não tem necessidade de ficar, não, eu só quero ir como mulher. Ainda nessa mesma temática, lá na questão 201, ele pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Esse espírito aqui anima hoje uma mulher, mas pode depois animar um homem, ou já pode ter animado um homem, né? Depende das nossas necessidades. Todos nós aqui somos apenas espíritos. Agora, cada um com suas necessidades evolutivas. Então, os espíritos não possuem polaridade de gênero. O espírito em si não tem espírito masculino, não tem espírito feminino. Ele não tem essa polaridade. Deus criou o espírito, o objetivo dele é alcançar a perfeição pelo livre-arbítrio, né? E
através do seu esforço para se aproximar cada vez mais. Questão 115 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, né, se Deus criou os espíritos, uns bons e uns maus? Não, tudo igual. Mas a cada um deu uma missão, né, para, através dela, alcançar a perfeição. Então, quando nós, o gênero masculino ou feminino pertence apenas à organização física. O espírito em si não tem essa classificação. Mas o corpo físico, sim. Aqui na Terra é esse formato. Então, como devem progredir em tudo? Nós temos que progredir em tudo. O que é alcançar a perfeição? É dominar todo o conhecimento, como foi com Jesus. É dominar tudo, é aprender tudo em todos os sentidos. Então, progredir em tudo, encarnar na polaridade masculina ou na polaridade feminina, vai depender das necessidades. Eu posso ter necessidade de aprender determinadas coisas que com o corpo feminino vai me facilitar, por conta de características próprias desse gênero físico. Ou posso ter necessidades que são específicas do masculino. Então, dependendo da programação que foi feita quando eu precisei reencarnar, dependendo das minhas necessidades, vai ser ofertado um corpo numa polaridade ou em outra. E o que significa para o espírito reencarnar como mulher? É uma luta, é um desafio. Ainda bem que a gente não lembra das existências anteriores com facilidade, não é? Porque já pensou se a gente lembrar que só foi mulher, muita luta, minha gente. Se hoje ainda tem, não é? A gente conquistou muitas coisas, a mulher vem, mas continua a luta. A gente ainda vê os espíritos que utilizam nessa encarnação o formato masculino ainda achar que é melhor que o outro. E ele, si próprio, já deve até ter sido mulher. Já deve ter usado um corpo feminino. E sabe lá se na próxima não vai usar, né? Porque tanto faz. Ao encarnar como mulher, é possível assumir vários papéis. Aqui eu coloquei apenas os papéis relacionados mais à questão afetiva. Eu posso ser filha, eu posso ser irmã, posso ser esposa, amiga, prima, tia, mãe. Eu tenho vários papéis, não é? Uso o corpo feminino e nesse corpo eu venho cumprir a minha tarefa. Nessa minha tarefa eu vou assumir diversos papéis. E aí também tem outros papéis no campo social, no campo profissional, não é? Então cada um adequado para a evolução daquele espírito que está encarnado naquele momento. E reencarnar em uma experiência feminina é um desafio, é uma experiência, desafiadora, ou melhor, desculpe, é uma desafiadora oportunidade dada ao espírito. O espírito aprende diversas lições valiosas, reencarnando no polo feminino. Não era esse slide que eu tinha feito, não, agora que eu estou estranhando aqui. Entre elas, uma lição importantíssima. Isso não quer dizer, o que eu vou colocar aqui, que é a lição que a gente tem muita facilidade de aprender enquanto mulher, não significa que os homens também não aprendam. Aliás, muitos homens que aqui se encontram nesse momento, porque encarnaram com a necessidade de usar o corpo masculino, mas que possivelmente também já experimentaram na polaridade feminina em existências anteriores e desenvolveram essa lição maravilhosa que é o valor do amor incondicional. O lado feminino, ele tem essa sensibilidade, ele tem uma coisa diferente realmente, que facilita. Então, se eu sou um espírito, vamos dizer assim, muito grosseiro ainda, né?
Já passei por várias experiências encarnatórias e não melhorou. Essa menina vai ter que ir como mulher para poder aprender melhor a valorizar o amor, mas um amor incondicional. Não é aquele amor que diz eu te amo, mas na primeira briga aquela pessoa virou a pior pessoa do mundo. Né? Uns dizem que matou por amor. Que amor é esse? O amor verdadeiro, ele é generoso. Ele não escraviza, ele não cobra, ele não julga. Muito pelo contrário. Ele renuncia pelo benefício do outro. Então, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 821, Allan Kardec pergunta assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? E ele diz, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Não é verdade? Embora a gente sabe que hoje muitos homens se envolvem muito mais com a tarefa de cuidar do filho, de uma filha, trocando fralda, não é? Dando a mamadeira, tudo isso a gente sabe e a gente vê realmente. Bem diferente de muito tempo atrás, quando essa tarefa era especificamente da mulher. Mas ela ainda é esse ser que acolhe em primeiro lugar. Para começar, ninguém nasce sem a presença, sem o envolvimento de uma mãe. Não é? Já viram alguém nascer sem ter, mesmo que dali haja uma separação? Mas a todos nós que viemos aqui nessa encarnação, tivemos que experimentar o envolvimento da nossa mãe. Aqui nos gerou. Pelo menos no ventre, não é? Sentimos o aconchego, sentimos a presença dela. E muitas vezes os pais nem sabem que vão ser papais, não é? Ou que quando sabem até correm, né, do compromisso. Então, esse papel da mulher é muito importante, porque desde cedo ela tem essa missão de conduzir aquele espírito que Deus confiou a ela. Algumas, infelizmente, não cumprem com a tarefa, são negligentes, não é? Assumiram antes de vir, mas depois parece que se arrepende, não quer, e abandona, ou então entrega para outros. A gente vive ainda no mundo que é um mundo de expiações e provas, então somos todos ainda muito imperfeitos. E, por conta disso, muitas vezes a gente fraqueja naquelas provas que nós assumimos, que nós pedimos. Aí, na hora H, a gente foge. Licença. Então, a sublime missão da maternidade. A maternidade e a experiência do cuidado são dádivas sagradas que oferecem a oportunidade de desenvolver o amor incondicional e a verdadeira doação. Como uma das mais sublimes missões, essa vivência enriquece a alma, ampliando sua capacidade de amar de forma plena, sem esperar nada em troca. Quando recebemos um filho, seja de forma biológica ou não, quando Deus nos confia um filho, isso aí é uma responsabilidade muito grande, porque precisamos cuidar daquele ser, mas é também a oportunidade de crescermos. Não somos só nós, não é só a criança, o filho que vai receber essa bênção maravilhosa de ter alguém cuidando, mas nós também vamos estar aproveitando essa oportunidade, porque é um grande aprendizado. Aí as lições que o espírito aprende enquanto mãe. Tem 3 lições importantes, que é a de cuidar. Nenhum de nós estaria aqui se não tivesse sido cuidado por alguém. Imagina, a gente nasce, aquele ser pequenininho, indefeso, só sabe chorar. Alguém tem que cuidar. Começa por aí.
Tem gente que não sabe cuidar de nenhuma planta, mas recebe a missão de cuidar de um ser vivo, humano, um filho, e dá conta do recado. Não é interessante? Porque vem um elemento muito especial aí, que é o amor incondicional que essa pessoa vai aprender a desenvolver. É tão interessante. Como a gente ama aquele ser. Como a gente, não é, aprende a cuidar. É aquela preocupação. Não tem mais aquela coisa assim, ai, não aguento mais. Você pode passar a semana inteira sem dormir uma noite cuidando e você fica firme lá, amando do mesmo jeito. Ama, mas ama muito. O amor é tão grande que se pudesse, quando vê o filho sofrer, trocaria de lugar com ele. Não é? E tem outra lição também muito importante, que é a de educar. Essa é muito importante e está muito difícil hoje em dia. Porque não é só cuidar. Esse ser, como nós, né, é um espírito em processo de evolução que traz, como nós trazemos, toda a bagagem de erros e acertos do passado. E está vindo para mais uma experiência na sua programação evolutiva. Então precisa de alguém que possa ajudá-lo. Aí imagina, o sujeito já foi um espírito que chegou carregando muitos vícios. E aquela criatura que recebeu a missão de tentar ajudá-lo, nem liga, o coitado sozinho tem que dar conta. Não é? A missão da mãe é justamente tentar ajudá-lo. Ela não vai transformá-lo, porque essa tarefa é de cada um de nós. Mas ela tem a responsabilidade de ficar ali, cuidando e educando. Cuidando e educando, que não é fácil. Aí, às vezes, é mais fácil a gente dizer sim, 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 porque na hora do não, desagrada, e a gente fica ouvindo reclamação, né, e teimosia, e agressividade, e isso irrita, aí a gente prefere dizer sim. Um dos grandes problemas que a gente vê hoje são os jovens que não sabem ouvir não. Não sabem. Não sei se vocês viram um vídeo de uma garota, na faixa, eu acho que 10, 11 anos, num supermercado, quebrando tudo, porque a mãe não comprou o ovo de Páscoa que ela queria. Alguém aqui viu? Ela quebrava tudo. Ela saía derrubando, pisava, quebrava. Tudo. Saiu pelas prateleiras derrubando tudo com raiva. Um dos funcionários foi que conseguiu contê-la quando ela quebrou umas garrafas de vinho, né? Deixou quebrar. E por quê? Porque simplesmente ouviu um não. Né? Um espírito com os seus vícios, mas que sozinho não dá conta deles. Eu não estou dizendo que a culpa é da mãe. Tá? Mas as chances de sucesso para esse espírito são maiores quando há um envolvimento maior dos pais. De mãe e de pai, tá? Porque o trabalho não é só de um, não é porque o tema é voltado mais para a mulher. Mas a tarefa é dos dois. Precisamos ajudar a educar essas crianças. Né? Educa a criança e não punirás o adulto. E tem mais uma liçãozinha, a do amar. A gente não consegue fazer nada disso aí, se não for com amor. Mas é um amor puro, aquele amor que é capaz de dar a vida pelo outro. Aquele amor que diz não porque sabe que é para o bem dele. Ai, que raiva que eu tinha quando eu queria ir para uma festa e meu pai dizia, não vai. Minha gente, eu esperneava. Dava uma raiva. Era o único lazer que a gente tinha. Não tinha internet na minha época de adolescente. Não tinha internet, não tinha nem shopping.
Então a programação da gente era ou cinema, ou a praia, a gente morava perto da praia, ou a festinha na casa dos amigos, né? Não tinha festa de show, não, era festa na casa de alguém. Os que são na minha faixa de idade devem estar entendendo o que é que eu falo, né? Vai ter festa na casa de fulaninha, oba, eu vou. Às vezes sem ser convidada, a gente estava lá. Esse eu não peguei, não. Os assustados. Só me lembrou minha mãe. Minha mãe é que tinha essa história. Vamos fazer um assustado? E eu achava essa palavra tão estranha para significar aquilo ali. Eu dizia, tá bom, bora, bora, bora. Quando ela chegar, a gente pega e grita e dá um maior susto, né? E ela tinha mania de fazer isso para meu pai, né? Vamos preparar um assustado para seu pai. Disse, coitado do papai. Mas era isso mesmo, fazia a festa surpresa, era isso. Todo mundo... E ainda se faz, né? Há pouco tempo, uma colega minha disse que a gente tinha marcado um compromisso e ela disse, eu só não posso ficar até mais tarde porque eu tenho que ir para a casa de uma colega minha que o marido dela vai fazer um aniversário surpresa para ela. Ela não está sabendo e chamou as amigas, vai ficar tudo escondidinha. Na hora H é o quê? Um assustado, né? E é divertido, é saudável, é alegre, isso faz bem para nós. Né? Então, quando meu pai dizia não, e esse dizia, viu? Esse dizia muito não, pelo amor de Deus. Ô meu pai, eu amo tanto. Graças a Deus os nãos dele. Graças a Deus. E aí, todos os filhos seguiram com muitos nãos. Eu fui a pior, porque eu era mais velha. Né? Quando vai chegando na mais nova, vai relaxando. Eu disse, o senhor não me deixava e deixa fulano, é? Aí ele já relaxava, né? Mas o educar é muito importante. O educar exige que a gente diga não porque a gente ama. Sem amor a gente nem liga. Deixa, faz o que quer, né? Eu assisti um filme essa semana no Netflix, tentando me lembrar o nome. É a história de uma mulher que tem um câncer, já está em fase terminal, um cabelo bem curtinho, o quarto ao lado. O quarto ao lado, né? E ela quer cometer a eutanásia. É engraçado, ela isso para mim não é eutanásia, é suicídio, que é ela matando ela mesma. A eutanásia é quando o outro tira a vida, né, achando que é para o bem. Bom, enfim. Aí ela organiza tudo, mas ela quer que uma pessoa esteja no quarto ao lado. E a pessoa que ficou com ela foi a última opção, né? Porque ninguém aceitou. E ela tem uma filha. Disse, sua filha. Ela e a filha tinham um relacionamento extremamente difícil, mal se viam. Aí nesse período, né, vem as reflexões, ela vai reconhecendo que não foi mãe. E ela disse, quando disse para a filha que estava com câncer, que não sabia se ia fazer o tratamento, a filha só responde, a escolha é sua. Quer dizer, não ligou, só apareceu quando a mãe já tinha falecido. E assim, são muitos relacionamentos que a gente vê. Por quê? Porque não se construiu a base para você cuidar, educar, precisa amar. É com sacrifício, minha gente, não é fácil não. E hoje, principalmente, porque muito tempo atrás, as mulheres ainda tinham aquela função de viver no lar para poder cuidar só das crianças, mas as coisas mudaram muito e ela precisa trabalhar. Muitas vezes é porque precisa. E precisa trabalhar e precisa cuidar dos filhos. Eu sou um exemplo disso, porque eu precisei trabalhar, preciso, e tive que educar minhas filhas também. E não era nada fácil, chegava cansada já, né? Aquele trabalho exaustivo. E ainda tinha que dar conta de levar para a escola, de levar para botar para a escola, fazer a refeição, providenciar, estudar para fazer a prova. Olha, todos nós aqui sabemos disso. Aqueles que não experimentaram isso, provavelmente já experimentaram antes, ou vão experimentar. Então, essas três lições, é mais fácil a gente conseguir quando a gente vem nesse papel de mãe. Mulher no papel mãe. Por quê? Por sermos imperfeitos, ainda precisamos muito dos laços consanguíneos.
Quando nós nos aperfeiçoarmos, a gente não vai precisar mais disso, porque a gente vai amar independentemente de quem seja. Jesus ama a cada um de nós aqui. Maria, a Mãe Santíssima, ama a todos. Não tem preferência para ela, não tem. Porque ela já é um espírito perfeito, Jesus é um espírito perfeito. Então o amor deles é incondicional, não precisa do sanguinho. E assim um dia nós também seremos. Então a tarefa materna, bem cumprida, representa progresso para a mãe. Quando se produz um corpo, a alma que nele encarna vem para progredir. É importante cumprir com os deveres assumidos, amando, cuidando e educando esse filho para o caminho reto. E Deus vai perguntar a cada pai e a cada mãe: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Bom, se ele não seguiu um bom caminho, fez escolhas equivocadas, ele vai responder por isso. Agora, se eu como mãe ou como pai fiz a minha parte, trabalhei bastante ali na educação, mostrando, lutando junto com ele, oferecendo muito amor para que ele pudesse seguir um caminho sem os vícios que ele trouxe de outras existências, eu cumpri a minha parte. Não é? Cada um de nós vai ser responsável por aquilo que fizermos. E não vai ser diferente. Então, todos nós aqui, quando encarnamos, temos a nossa missão, a nossa tarefa. Ser mulher, ou estar homem, é uma condição temporária. Apenas porque, neste momento, as necessidades que eu tenho são melhores trabalhadas, ou como homem ou como mulher. Mas todos nós somos simplesmente espíritos em processo de evolução. Os filhos são espíritos em processo de evolução. Todos nós reencarnamos para nos melhorarmos moralmente. Todos temos muitas imperfeições a corrigir. Quando crianças, o papel do pai e da mãe, eu botei do pai e da mãe, porque realmente é o papel dos dois. E embora um esteja vivenciando uma experiência masculina, ele também está se preparando para uma outra que talvez possa ser feminina. É de extrema responsabilidade para evitar que os filhos sigam por caminhos equivocados. Os filhos crescerão e, pelo livre-arbítrio, escolherão o caminho a seguir. Se tiverem sido educados para o amor, o respeito, a compaixão, etc., terão mais chances de vencer seus defeitos e se tornarem seres do bem. Caso os filhos sigam por caminhos tortuosos, a escolha foi deles, e os pais não serão responsabilizados por terão cumprido sua missão. Então, é isso que a gente precisa se conscientizar. Essa não é a nossa primeira encarnação e nem será a última. A encarnação, a reencarnação é o caminho para o aperfeiçoamento. Nós precisamos ir encarnando para irmos vencendo, né, as nossas imperfeições, burilando o nosso espírito, né, nos transformando em seres perfeitos. Quando alcançarmos a perfeição, o que é a perfeição? É quando você não tem defeito nenhum. Você alcançou o ponto máximo da sua evolução. Você não vai ter nenhum pinguinho de rancor, de nada. Você não vai ter nenhum pinguinho de ódio, de mágoa. Você nunca mais vai falar mal de ninguém. Né? Porque a gente aprende a respeitar. A gente aprende que o outro tem seus defeitos, está em processo de evolução. Se eu já consegui, mas eu passei por tudo aquilo. E graças a uma figura materna, nós vamos alcançando isso porque ela nos impulsiona. A gente vê, às vezes, criaturas, né, jovens, adultos, os filhos dos outros, cheios de defeitos. A gente vê, né, o defeito dos filhos dos outros, a gente vê todos eles.
Diga para aquela mãe. Diga para aquela mãe que ele tem defeito. Aí de quem disser que a minha tem. Eu enxergo alguns. Mas aí de quem diga. Não é? A gente defende nossos filhos com assim uma força tão grande, porque é um amor que a gente não sabe explicar. E até quando as mães desencarnam, continuam cuidando dos seus filhos. E o maior exemplo é de quem? Maria. Maria Santíssima. Maria é a mãe de todas as mães, a mãe de Jesus, aquela mulher que não tinha nada que sofrer, nada que pagar, mas resistiu ali, nunca se revoltou contra nenhum daqueles que crucificaram o seu filho. Muito pelo contrário. Existe a legião dos servos de Maria, não é? Que socorre os suicidas. E ela foi quem recebeu Judas. Perdoou completamente. Judas, envergonhado, não aceitava que ela estivesse ali o acolhendo, porque ele sabia o que tinha feito com o filho dela. Mas ela o considerava um filho. Aquilo é um espírito que já alcançou a perfeição, que ama incondicionalmente. É o exemplo de mãe que precisamos seguir. Tanto nós mães como nós pais. Se somos hoje mulheres mães, um dia seremos homens que vão encarnar como mulheres mães. Então, o que a gente busque cada vez mais é, nessa luta diária, o aperfeiçoamento nosso através da tarefa materna. Quando a gente está cuidando bem daquele filhinho que é de Deus, que colocou sob os nossos cuidados, porque confiou. Você confia seu filho a qualquer vizinho? Só aquele que você sabe que vai cuidar, né? Você só deixa seu filho, se você precisar sair, tiver um filho pequeno, você só deixa com alguém que você confia. Então, olha, vamos agradecer a Deus a confiança que Ele depositou em nós. Entregou os filhos deles, sabendo que a gente ia cuidar. Mas muitas vezes a gente cuida mal. Porque é trabalhoso. Não adianta dizer que, por amor, eu faço tudo por amor. Por amor. Agora, vai dizer que não cansa? Vai dizer que não dá trabalho? Vai dizer que aquele filho difícil, às vezes não irrita? Não dá vontade de gritar, sair correndo? Dá, minha gente, nós somos humanos imperfeitos. Se fosse Jesus, não, né? Mas nós somos imperfeitos. Mas aí é onde a gente precisa trabalhar o quê? A paciência. É a oportunidade. A paciência, a compreensão. Não é passar a mãozinha na cabeça em tudo só para não ter que se aborrecer. É trabalhar justamente essa coragem de dizer não, né? De cuidar, de educar e amar acima de tudo. Então, essa é a tarefa que Deus confia às mães. Né? Eu vou passar alguns slides aqui, porque eu estou achando que eu não coloquei no que eu queria. Estou achando já ele meio estranho. Esse é o da... talvez esteja aí, mas se não tiver, o vídeo está ali. É um vídeo bem pequenininho. Bom, então, a gente tem aí justamente esse M maravilhoso de mãe, Maria, e o mês ainda por cima é com M, né? Maio. Embora todo dia é dia das mães, é dia dos pais, é dia dos filhos, é dia da gente trabalhar no nosso progresso. Mas a gente vive num mundo ainda muito consumista e tem que ter um dia específico para a gente comprar presente. E, na verdade, aqueles que compreendem que é um dia apenas especial para você demonstrar o amor que você tem àquela criatura que te deu a oportunidade de encarnar, que cuidou de você, que passou noites acordado cuidando quando você adoecia, que compreende as suas falhas, né? Então a gente busca naquele momentinho retribuir de alguma forma. O presente é algo só simbólico. O importante é o amor durante todo o caminho.
Então, Maria é esse grande exemplo que veio para nós. Essa imagem aí, é um retrato falado, né? E Chico Xavier relatou para um artista e foram vários encontros, ele pintou várias telas e ele ia, né, através de Emmanuel, ia ditando e ele ia dando os traços e ele foi chegando à imagem mais próxima de quem foi Maria encarnada. Então, essa imagem belíssima que Chico Xavier nos trouxe, eu tenho até essa imagem imprimida, deixo num livrinho que eu tenho na minha mesa e sempre estou olhando. Eu gosto muito de olhar para a imagem, parece que eu estava dizendo a Giovânia, parece que eu me sinto mais perto, né? Então, a gente precisa de uma imagem ainda para nos lembrar dessa mãe maravilhosa, que cuida de todos nós. E em respeito a ela, vamos cuidar daqueles que Deus nos confiou. Cuidar com amor, né? Educando mesmo, como for necessário. E tem uma oração, que eu vou ler aqui para vocês, encerrar com essa oração, que é uma Ave Maria psicografada por Chico Xavier. Só que durante essa oração, porque imaginem que essa imagem já é bonita assim, mas hoje o recurso tecnológico, quando usado para o bem, né, traz tantas coisas bonitas para a gente. E a inteligência artificial vem trazendo, né, a construção de muitas imagens de uma forma mais próxima do real, tão próxima que as pessoas aproveitam para dar golpes, né, fingem ser outra pessoa. Mas vamos usar para o bem e ver se a gente tem. Vai ter que abrir separadamente. Deixa eu ver se está aí. Peraí, deixa eu ver se ele vai rodar automático. Vamos abrir aqui. Tá lá. Só um minutinho. Cadê? Tem um mouse aqui. Eu quero a pasta. Achei. Pronto. É. É a imagem dela que está em formato de inteligência artificial, mas com movimento. E eu gostaria que a gente agora, olhando para essa imagem tão bela de Maria, bota aí olhando para ela, olhando para nós, se a gente conseguir. A gente sentir o amor dessa mãe a nos envolver, a nos proteger e a nos dizer: eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho. E a oração que Chico Xavier trouxe para nós é a seguinte. Conseguiu não? Veja lá no PowerPoint, se ele abre lá. Aqui, ó. Agora, pronto, Maria olhando para nós, com todo o seu carinho, com esses olhos lindos. E a oração é o seguinte: Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa lição sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram, nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas.
Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então é uma oração maravilhosa, Maria nos olhando com todo o seu amor, com todo o seu carinho, que possamos cada vez mais, né, sentir esse amor a nos envolver e possamos agradecer sempre a Deus a oportunidade que Ele nos deu de estar aqui e possamos agradecer às nossas mães, mesmo aquelas que não estão mais nesse plano, mas com certeza estão ainda cuidando de nós, porque o amor de mãe é incondicional. E todas as mães que já tivemos para chegarmos aqui, não foi só uma, né? Foram várias, algumas talvez mais de uma vez, mas temos muito que agradecer, mesmo que elas não tenham sido como a gente gostaria que fosse, foram elas que nos trouxeram, foram a ela que Deus nos confiou. Então sejamos gratos sempre a Ele, porque Ele não faz nada que não seja para o nosso bem. Aproveito para desejar a todas que são mães, aquelas que pretendem ser e aqueles homens que na próxima existência já vão estar se preparando para ser mães, um feliz Dia das Mães e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho e pelas vibrações.